Nós vamos ler até o verso 12, o final deste capítulo, e vamos meditar nessa passagem na noite de hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 3 a seguir. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, Senhor, nos voltamos ao Senhor em oração, pedindo da Tua misericórdia sobre nós. Agora, Senhor, para meditar na Tua bendita e preciosa palavra, Senhor, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos conceda graça, para podermos extrair, Senhor, desta passagem o alimento para os nossos corações. Tanto quanto, Senhor, esta carta que foi enviada a esta igreja, sem sombra de dúvida, trouxe, Senhor, benefícios espirituais para a igreja de Tessalônica, que também possa trazer para a igreja, Senhor, da Vila Guilhermina. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós, com graça e com poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar, por gentileza. Meus queridos irmãos, para que nós entendamos a mensagem de Paulo aqui nessa passagem, nós precisamos, primeiramente, antes de mais nada, entender como a igreja de Tessalônica nasceu. Se você já percorreu esse caminho, você vai perceber que há uma relação íntima entre o estudo das epístolas de Paulo e também das demais epístolas gerais, com o livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa que descreve a caminhada da igreja de Jerusalém até a chegada na cidade de Roma, onde era a capital do Império Romano. E você vai encontrar dentro do livro de Atos dos Apóstolos, da narrativa de Lucas, você vai encontrar o relato da plantação de muitas igrejas, e uma dessas igrejas é a igreja de Tessalônica. E esse relato, ele está precisamente no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, aonde é dito como a igreja foi fundada. E eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque para nós entendermos o que esse texto está dizendo e o porquê Paulo disse, nós precisamos entender quais eram as circunstâncias que envolviam, que estavam ali rodeando essa igreja. Primeiramente, Paulo chega na cidade de Tessalônica e ele chega cumprindo a sua segunda viagem missionária. Quando ele chega na cidade de Tessalônica, Paulo tem uma
um hábito, por assim dizer, muito interessante. Paulo é muito estratégico na forma com que ele fazia missões. Você percebe na leitura de todo o livro de Atos dos Apóstolos que onde Paulo chegava, a cidade aonde ele chegava, ele sempre procurava uma sinagoga. Para quem não sabe, a sinagoga, ela provavelmente foi instituída pelos judeus no período do cativeiro babilônico, antes, no Antigo Testamento ainda, quando o povo de Israel estava preso, cativo pelo rei da Babilônia, dentro da terra da Babilônia e do Império Babilônico. E como eles não tinham oportunidade de estar no templo para adorar a Deus, surgiu entre os judeus a possibilidade de se ter sinagogas, que eram locais como uma igreja, onde os judeus poderiam, mesmo fora da terra de Israel, fora de Jerusalém, adorar o Senhor. E nas sinagogas eram lidos o Pentateuco, a Torá, o povo tinha o momento da adoração e da oração. E esta prática judaica, ela persistiu mesmo depois que o povo retornou para a terra de Israel e já tinha o seu templo, agora o templo de Herodes, onde eles poderiam também adorar, mas as sinagogas permaneciam. E Paulo sabia que dentro das sinagogas eram locais onde muitas pessoas se reuniam para ouvir a leitura das Escrituras do Antigo Testamento. E muitas pessoas reunidas ali diziam respeito a judeus, a gentios, e a todos os povos que, por fato de estarem ali naquela cidade, se reuniam naqueles locais. E por que Paulo era estratégico? Porque quando você vai a esse lugar, você sabe que ali há oportunidade de fazer evangelização, de anunciar a mensagem. E no caso, Paulo vai até a sinagoga. E a Bíblia diz em Atos, capítulo 17, que Paulo prega por 3 sábados dentro da sinagoga, de tal sorte que muitos judeus, gentios e mulheres ricas vieram a se converter naquele momento da pregação de Paulo. E o mais interessante é que logo depois de pregar por 3 sábados nessa sinagoga e muitas pessoas se converterem, os judeus que não receberam a mensagem de Paulo, enciumados por causa da popularidade da mensagem do Evangelho, começam a perseguir o apóstolo e com isso fazem com que Paulo tenha de fugir da cidade de Tessalônica. E a Bíblia diz, a partir do versículo 10 de Atos 17, que Paulo precisa ir para Bereia. Paulo foge da cidade de Tessalônica por causa da perseguição que está acontecendo. Agora imagine você, eu gostaria que você se colocasse no lugar de Paulo nesse momento. Paulo tem de sair correndo de uma cidade onde provavelmente o desejo deste apóstolo era não somente pregar o Evangelho, mas estabelecer a igreja naquele lugar. Hoje pela manhã nós estudamos que a palavra de Deus nos demonstra, dentro de Atos dos Apóstolos e das Epístolas, que todas as igrejas que eram fundadas, era necessário ser estabelecido presbíteros que cuidassem daquelas novas igrejas. Geralmente pessoas mais experientes na fé, pessoas que tinham maturidade suficiente para cuidar e pastorear o rebanho do Senhor Jesus. Mas Paulo prega na cidade de Tessalônica e diante da perseguição ele precisa fugir. Agora imagine o coração de Paulo. Acaba de fundar a igreja de Tessalônica e precisa fugir e deixar aqueles irmãos lá naquela cidade sem saber o que aconteceu. Será que o teu coração ficaria em paz se fosse você no lugar de Paulo? Quais seriam os pensamentos? Primeiro, Paulo deveria estar pensando, será que aquele povo permanece ainda na fé que foi pregada e que eles creram? Será que a perseguição dos seus conterrâneos não veio fazer com que eles viessem a desistir e desanimar da fé e retrocedessem e voltassem atrás na sua fé em Jesus Cristo? Paulo está preocupado com eles. E quando nós lemos 1 Tessalonicenses, nós vemos que Paulo, diante desta preocupação, não podendo ir até a cidade, por causa que muita gente conhecia Paulo ali, o que ele faz é enviar Timóteo. Imagine Paulo, depois de enviar Timóteo e aguardando que ele vai até lá, ver como está a situação da igreja de Tessalônica, até Timóteo voltar. Pensa Paulo com o dedinho aqui, dizendo, gente, o que está acontecendo? Será que Timóteo vai demorar para chegar? Eu preciso de informação a respeito dessa igreja. Mas louvado seja Deus. Timóteo vem, vai até a igreja de Tessalônica, retorna até Paulo, e quando chega Paulo, diz Paulo, a igreja permanece firme na presença de nosso Senhor Jesus Cristo.
Só que Paulo ama tanto a plantação de igrejas e ele ama o povo de Deus, que ele não pode simplesmente ficar com a mensagem de Timóteo e desistir como se tudo estivesse feito. Ele vai lá, escreve a primeira epístola e dá instruções àquela igreja que era recém-nascida. Provavelmente 1ª e 2ª Tessalonicenses foram escritas num período muito sucessivo logo à plantação da igreja. Paulo precisava instruir esses irmãos. Só que uma coisa muito inusitada está acontecendo. A igreja de Tessalônica acabou de ser plantada, está sofrendo uma intensa perseguição das pessoas da cidade. Os cristãos novos convertidos estão sendo tremendamente perseguidos. E aí eles estão pensando, Paulo pregou para nós, e quando ele pregou, ele disse que a vinda de Jesus seria precedida por tribulação. Então, na mentalidade da igreja de Tessalônica, eles estão dizendo assim, essa tribulação que nós estamos passando aqui na cidade, provavelmente deve ser em virtude da vinda do Senhor Jesus. É por isso que no capítulo 2, Paulo vai ter de explicar para eles que a vinda do Senhor Jesus não acontecerá sem que antes se manifeste o homem do pecado. Agora, quando nós chegamos a esse capítulo 1, e aqui é onde nós vamos atentar para meditar nessa noite, Paulo está falando de um assunto muito importante para esses irmãos, e não somente para eles, mas para nós também em 2021. Paulo vai tratar de um assunto que envolve perseguição e tribulação. Alguém aqui sofre perseguição e tribulação? Ninguém? Glória a Deus pela tua vida, você é um anjo, né? Não tem dificuldade nenhuma, ninguém passa por dificuldade na vida? Todos nós passamos. Todos nós temos lutas, dificuldades, mas nós precisamos entender de uma vez para sempre, que enquanto nós estivermos aqui, as lutas e dificuldades existirão nas nossas vidas, mas as lutas nunca foram preparadas por Deus para nos fazer desanimar e desistir, pelo contrário. As lutas são um instrumento de Deus para moldar e forjar as nossas vidas, para nos transformar em moradores de um novo céu e de uma nova terra. Eu quero que você não se esqueça dessas palavras, porque existe um tipo de evangelho chamado de evangelho triunfalista nos nossos dias, onde as pessoas nutrem a ideia que a partir do momento que elas se unem a Cristo, que elas recebem Jesus no seu coração, elas nunca mais passarão provações. E tem irmão aqui que já está 40, 50 anos ou mais na fé, não tem? Não precisa levantar a mão, senão vai ter que falar da idade, né, irmãos? Para ficar tranquilo aí, eu não vou expor ninguém. Mas você sabe que não é assim, que a vida cristã é cheia de dificuldade, tanto quanto de alguém que está lá fora. Mas tem uma coisa, quem está com Cristo passando por dificuldades e tribulações, nunca anda sozinho, nunca anda desamparado, mas sempre tem a companhia de Deus juntamente com você. A primeira coisa que nós aprendemos com Paulo, no versículo 3 e 4, é que nós precisamos aprender a louvar mais. Olha o que ele diz, irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós outros. Quero que você imagine aqui, será que uma igreja recém-nascida é uma igreja sem problemas? Acabou de ser fundada, acabou de ser plantada, será que é uma igreja sem problemas? Não, é uma igreja que vai ter problemas. Por que ela vai ter problemas? Porque tem pessoas ali convivendo. Pessoas que foram salvas por Cristo, mas que ainda estão lutando para vencer o domínio do pecado nos seus corações. Você sabe o que é mais interessante? Eu aprendo com Paulo aqui, e é um princípio que eu entendo que é de liderança da parte de Paulo, e que eu queria que você guardasse no teu coração. Paulo está nos ensinando que quando nós lidamos com pessoas, nós devemos nos cuidar para não procurar nelas defeitos, porque se você procurar, você vai achar. Eu já disse isso aqui, que se nós fizermos uma listinha e entregarmos para o esposo e para a esposa, e dissermos assim, olha, coloca nessa lista aí 10 virtudes do seu cônjuge e 10 falhas que ele tem. Qual que vai ser a pergunta? Posso começar pelas falhas? Porque nós somos bons e ligeiros para poder encontrar falhas nas pessoas. Mas nós conseguimos encontrar falhas em nós mesmos? Você já percebeu a hipocrisia que acontece muitas vezes? Você vai fazer uma ficha de emprego. Lá na ficha de emprego, alguns lugares colocam assim, coloque 5 qualidades suas e 5 defeitos.
Você já percebeu que nas qualidades parece que falta espaço? Puxa, só tem 5. Eu tinha pelo menos umas 20 preparadas aqui para poder escrever nessa folhinha. Aí quando chega nas falhas, você sabe que ninguém vai colocar lá. Eu tenho a tendência de passar a mão em objetos que são de outras pessoas. Alguém vai colocar isso na ficha de emprego? Eu tenho o costume de fofocar muitas vezes. Alguém vai colocar isso? Sabe o que as pessoas colocam? E é motivo de muito riso. Eu sou perfeccionista. Como se perfeccionismo fosse um defeito, né? Claro que quando a pessoa é muito pragmático com aquilo e quer deixar as coisas tão arrumadinhas, aquilo incomoda. Mas perfeccionismo não é defeito e elas colocam no defeito. Você sabe por quê? Porque nós somos tardios em encontrar as nossas falhas, mas somos ávidos para encontrar as falhas dos outros. Mas eu tenho uma notícia péssima para você, que se você estiver procurando falhas nas pessoas, você vai encontrar um monte de falhas. É por isso que Paulo está nos ensinando aqui, que quando eu olho para você, que quando eu olho para a tua vida, que quando eu me achego perto de você, eu não tenho que ficar procurando as tuas falhas, eu tenho que procurar os sinais de Cristo na tua vida. Guarda isso no teu coração. Você sabe por que muitos relacionamentos conjugais e relacionamentos interpessoais nunca vão para frente? É porque nós estamos procurando defeitos nas pessoas. E se nós não pararmos de procurar defeito nas pessoas, nós nunca encontraremos virtudes nelas. Porque os defeitos parecem que querem cegar os nossos olhos. Eu estou falando alguma mentira aqui ou não, irmãos? Será que lá na tua casa não é assim? Será que a esposa consegue reclamar das meias que ficam jogadas atrás da porta do banheiro? E da roupa que não foi levada no lixo? No lixo não, né? No cestinho. Mas ela queria jogar no lixo. A vontade dela era queimar todas as roupas dele para que ele nunca mais tivesse roupa e usasse sempre a mesma. Nem que fizesse um mendigo dentro de casa, mas pelo menos não fica mais roupa atrás da porta. Nós somos prontos para encontrar falhas, mas eu te digo nesta noite, pare de encontrar falhas nas pessoas. E comece a procurar Cristo e você vai se surpreender. Porque existem muitas pessoas que estão transpirando Cristo, que vivem Cristo, que falam Cristo, que manifestam a vida de Cristo. E eu queria dizer para você que quando você começar a procurar Cristo na vida das pessoas, aquilo vai começar a transformar a tua vida e você vai perceber que existem pessoas usadas por Deus bem pertinho de você para te abençoar grande e ricamente. A segunda coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto, ainda no versículo 3, Paulo vai destacar 2 virtudes cristãs que são muito distintivas. Elas são muito características. Ele usa fé e usa amor. A pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte: existe um aparelho para medir a fé de alguém? Eu tentei inventar um nome, mas ficou estranho, irmãos. Fedômetro, mas daí parece que é ruim, né? Alguém consegue medir a fé de alguém? Será que alguém que diga assim, olha, eu tenho uma fé muito grande no Senhor Jesus, será que ela está falando a verdade ou está falando a mentira? É interessante que Paulo, sempre que vai citar essa realidade, ele coloca a fé junto com o amor. E nós nos perguntamos por que Paulo vai fazer essa conexão? Ele vai fazer essa conexão porque o pensamento é central dentro do cristianismo. Se você já leu Tiago capítulo 2, do versículo 14 até o 26, Tiago vai tratar de um assunto muito sério. Ele vai dizer, se você diz que tem fé e não tiver obras, a sua fé em si mesma é morta. Por que ele diz isso? Porque ele está dizendo que a partir do momento que eu tenho fé verdadeira no Senhor Jesus, essa fé não vai ficar só internalizada, não vai ser algo restrito e subjetivo aqui dentro do meu coração, mas a fé verdadeira, ela se manifesta e se coloca para fora. O Senhor Jesus vai dizer que aquele que me ama obedecerá às minhas palavras. Se eu amo Cristo e creio em Cristo e confio nele, eu obedeço a ele. E ele vai dizer para mim assim, para mim e para você, em João 13, versículo 35, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E o que ele está dizendo para nós? É que uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que não é uma fé hipócrita, ilusória, que muita gente diz que crê em Cristo, mas não vive Cristo. Muita gente que diz que ama o Senhor Jesus, mas não consegue amar o seu próximo. 1 João capítulo 4, versículo 20 a seguir, João vai dizer para nós, aquele que diz que ama a Deus, ame também o seu irmão. Você sabe o que é distintivo aqui?
Essa igreja é recém-nascida na fé, mas Paulo olha para ela e diz assim: essa igreja é uma igreja verdadeira. Por que, Paulo, é uma igreja verdadeira? Porque dentro dessa igreja existe fé e existe amor. Esses irmãos não são hipócritas, eles não colocam da boca para fora uma atitude de pronunciar fé, quando eles não vivem essa fé. Pelo contrário, Paulo diz, eles não somente creem no Senhor Jesus, mas eles amam a Cristo, amando os seus irmãos também. Meio estranho isso aqui, né, irmãos? Puxa, palavra de domingo, pastor, tinha que ser uma palavra evangelística. Isso aqui é uma palavra mais evangelística do que essa, de um evangelho que transforma as vidas e nos faz de pessoas odiosas a pessoas amadas por Deus, que nos faz de pessoas repugnantes dentro da sociedade para pessoas que são luzeiros no meio deste mundo e sal da terra. Essa é a mensagem de Cristo, que confunde o mundo, que vai dizer como é que pode um seguidor de Jesus aceitar e suportar tantas afrontas assim. É isso que confunde e coloca brasas de fogo sobre a cabeça de muitas pessoas. Isso não se trata de uma capacidade humana que venha de mim ou venha de você, mas toda a capacidade, como diz Paulo, e toda a suficiência que existe em nós, vem diretamente de Deus. Então aqui nós precisamos entender algo muito claro: a igreja verdadeira e o cristão verdadeiro é aquele que vive uma vida de fé e vive uma vida de amor para com Deus e para com o seu próximo. Isso aqui é muito importante, irmão. Deixa eu só frisar um pouquinho mais. Quando a gente pensa a respeito de amar a Deus, parece que não existe muita dificuldade em amar a Deus, né? Porque, de certa forma, Deus não vai ter, de certa forma, não, de maneira objetiva, Deus não tem falhas, né? Alguém encontrou alguma falha em Deus? Não. Não existe falha, não existe imperfeição em Deus. Mas nas pessoas existem. E o desafio está nisso. Deus quer que nós provemos o nosso amor por Ele amando pessoas. E nós vamos ver dentro dessa passagem aqui como é que uma fé e o amor, eles crescem e se manifestam, né, da maneira que Deus deseja de nós. Como produzir? Como é que é produzida a realidade da fé? Como é que nós aumentamos uma vida de fé e uma vida de amor? Nós já vamos entender isso. Antes disso, é interessante ver que Paulo vai dizer no versículo 4, na primeira parte, na parte A, ele diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Se eu perguntasse hoje para você, será que o Senhor da igreja, Jesus Cristo, se olhasse para a tua vida, para o teu coração, para o teu procedimento, não aqui dentro, eu já disse que aqui dentro, irmão, está todo mundo quietinho, ninguém espinha ninguém, coisa mais linda, olha o povo tudo bem vestidinho, penteadinho, cheiroso, espero que esteja cheiroso, irmão, tá? Mas está tudo bonitinho, tudo sentadinho aí, coisa mais linda. Mas quando você sair daquela porta, a vida segue. E o teu evangelho que você diz crer em Jesus Cristo vai começar a ser provado a partir do momento que você sair por aquela porta. E o que Jesus Cristo, o teu Senhor, está vendo na tua vida? Irmãos, eu estou dizendo isso para você com muito temor no meu coração. Porque não é só você que vai sair dessa porta. Eu não vou dormir aqui dentro. Quando terminar o culto, pode ser que eu seja o último a sair, conversando com alguém. Minha esposa fica triste com isso, mas às vezes acontece. Aí eu tenho que sair o último, eu vou sair daqui também. Eu vou voltar para a vida normal lá de fora. E existe um olho como chama de fogo que sonda o meu coração, aonde a hipocrisia não consegue apagar os olhos dele. E é lá, quando eu sair dessa porta para fora, que o evangelho que eu digo que vivo vai ser colocado à prova, e Deus sondará o meu coração, e Ele dirá se a minha fé é uma fé verdadeira, e se o meu amor é um amor genuíno pelas pessoas que estão à minha volta. Porque muitas vezes nós vivemos como cristãos que vivem dentro de uma bolha, fechados, em um evangelho tão água com açúcar, que não muda a vida de ninguém. Isso não é evangelho. Evangelho que essa piazada coloca muitas vezes no YouTube aí, não vou citar nome aqui, porque vai ser colocado lá, daqui a pouco estão me processando e eu não tenho dinheiro para pagar. Mas tem uma piazada que coloca aí, e tem não sei quantos mil likes lá no YouTube, dizendo que você é o centro do coração de Deus. Esse tipo de evangelho não é evangelho. Não é evangelho genuíno e verdadeiro. É qualquer tipo de coisa menos o evangelho genuíno e verdadeiro. O evangelho genuíno e verdadeiro é aquela palavra de Jesus dizendo para nós: aquele que quiser vir após mim, negue si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho água com açúcar, querido, perdeu tempo. Está perdendo tempo. Você não está entendendo o que é o evangelho. O evangelho é um chamado radical para viver uma vida com Jesus Cristo, independente daquilo que queiram ou não, ou gostem ou não.
Isso é evangelho. Evangelho é transformador. Evangelho é divisor de águas. Evangelho é algo que você vai ter que dizer: ou eu sigo Cristo, ou eu sigo as más companhias, como foi pregado aqui ontem. Evangelho verdadeiro é aquilo que eu preciso fazer uma decisão. Será que eu vou ficar calado e vou deixar que a verdade... Não vou pregar a palavra de Deus, não vou anunciar a palavra de Deus, porque eu tenho medo da reação das pessoas. Eu queria dizer para você, hoje é noite em que Jesus Cristo está dizendo para você: você precisa se decidir que lugar você está, em que lado dessa bandeira você vai estar pertencendo. Mas eu quero dizer para você, se você decidir ficar do lado de Cristo, o Espírito Santo de Deus poderosamente vai revestir o teu coração, e você vai ser uma tocha viva na presença de Deus. E aí Paulo vai dizer: irmãos, vocês de Tessalônica, eu estou tão feliz com vocês, que eu estou dando testemunho de vocês para as outras igrejas. Então imagine Paulo chegando em Éfeso dizendo: gente, olha, vocês são uma bênção, graças a Deus, mas eu queria que vocês se alegrassem, porque a igreja de Tessalônica também é uma bênção. Aqueles irmãos vivem em fé e vivem em amor. Fazer um desafio aqui: será que se nós chamássemos o pastor Sebastião Falcão e fizéssemos uma entrevista com ele e disséssemos: pastor, o tempo que o senhor passou no Guilhermina dirigindo essa igreja, dá para recomendar para os outros lugares? Não vou fazer isso, irmão, fique tranquilo, tem gente respirando fundo. Não vou fazer isso, irmão, se acalma aí. Mas é uma pergunta que nós nos fazemos: será que quem nos lidera, quando chega lá fora, ele fala com um brilho nos olhos, dizendo assim: olha, aquela igreja, verdadeiramente existe fé verdadeira e amor verdadeiro no meio dela? Queridos, nós precisamos pensar nisso. Como eu disse, chega de viver um evangelho água com açúcar. Qualquer tipo de evangelho que, desculpa a palavra, mas é babaquara, como diz os antigos. Alguma coisa que não se encaixa naquilo que as Escrituras dizem, isso não produz louvor. Mas uma igreja firmada na graça de Deus e no poder do Espírito Santo, aí sim, dá brilho nos olhos de dizer lá fora: aquela igreja, o Espírito Santo de Deus atua poderosamente. Lá há salvação e transformação de vidas. Lá o nome do Senhor está sendo glorificado. É isso que Deus deseja de nós. Segunda coisa que nós aprendemos aqui ainda com Paulo no versículo 4, é que existe uma razão e um instrumento de Deus para produzir fé e amor. E aqui, irmãos, aqui é onde o negócio entorta mesmo. Aqui a situação azeda, né? Porque dá uma olhadinha comigo aqui que ele diz. Ele diz: a tal ponto que nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas... Quem está com a Bíblia aberta aí, lê comigo lá. Vocês fecharam a Bíblia, né, irmãos? Olha só. Imagina se eu dissesse que ia dar um prêmio para quem falasse primeiro aqui, ia perder a pizza, né? Agora não vou dar mais, desisti já. À vista da vossa constância e fé, versículo 4. Em todas as vossas, alguém lê por gentileza, final do verso 4. Lê de novo, mas semana bem alto. À vista... perseguições e tribulações que suportais. Aqui Paulo está descrevendo para nós o que transformou a igreja de Tessalônica numa igreja cheia de fé e cheia de amor. Vamos lá, vamos pensar aqui o que Paulo está dizendo. Primeira coisa que ele diz para nós é a respeito das perseguições. Perseguições. As perseguições... geralmente, quando você vê essa palavra sendo situada no Novo Testamento, ela está relacionada com um relacionamento interpessoal, perseguido por pessoas. Você sempre vai encontrar essa palavra relacionada no Novo Testamento. A grande questão aqui é que no convívio com pessoas, o negócio é muito tremendo, porque todos os nossos relacionamentos, por termos opiniões diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, muitas vezes as coisas começam a se desvencilhar. Tem irmãos que chegam e falam assim: puxa, eu gosto tanto do irmão, nossa, mas eu gosto demais. Eu já fico preocupado, falei, se começar a gostar demais, daqui a pouco vai se decepcionar. Porque daí começa a amar demais, mas não é amor verdadeiro, é só uma admiração. E aí o dia que nós tiver que tratar de um assunto sério, o que vai acontecer? Não te amo mais. Poxa, aquele amor que eu tinha por ti caiu por terra.
O mais interessante é que o amor verdadeiro não nasce dos coraçõezinhos. Eu sei que ontem, né, foi o Dia dos Namorados, e flor pra cá, e status de um monte de gente, a internet estava babando o coração, estava espirrando, tinha que cuidar com o celular para você chacoalhar, caiu um coraçãozinho, de tanta coisa que tinha lá. Eu não acho nada de errado nisso, eu acho importante, né? Tem que ser comemorado, tem que ser mesmo, ser valorizado sim. Mas você sabe que não é só um dia no ano, né? É uma atitude. Você já viu muitos casamentos modernos, as pessoas dizendo assim, puxa, eu não sei o que aconteceu, acabou o amor. Não acabou o amor não, que ele nunca teve. E por que nunca teve? Porque o amor ele é construído dia após dia. O que acabou foi a paixão, aquele calorzão. O Gary Chapman, no seu livro As 5 Linguagens do Amor, se você não leu, vale a pena ler. É um tratado a respeito de relacionamento conjugal, muito bom o livro. Ele vai dizer que a paixão, depois que você casa, no máximo dura 2 anos. Mas no máximo mesmo, para estourar. Mais do que isso não passa. Quando a paixão acaba, parece que aquele brilho nos olhos já não existe mais. A remela do olho quando acorda já começa a incomodar. A falta da Colgate nos dentes, aquele cheirinho que emana de manhã, já começa a se tornar insuportável. Meu Deus do céu, mas quando eu casei não era assim, sempre tinha uma balinha Hal chupando. Agora não tem mais nada. E a partir daquele momento os desafios começam a acontecer. E não é diferente nos relacionamentos interpessoais fora de casa também. É aí que o amor começa a surgir. Por quê? Porque o amor não é simplesmente um sentimento. Eu entendo que existe um aspecto do amor que também fala sobre sentimento. Mas o amor é muito mais do que um sentimento, é uma atitude e um compromisso. Se você pegar o texto áureo do amor, de 1 Coríntios capítulo 13, aquele amor não é um amor romântico, aquele amor é um amor cristão. Ele vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Diga, das 4 coisas que eu disse para você, quais delas são sentimentais? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sofrimento é bom, alguém fica feliz, puxa, que alegria, esse sofrimento que está na minha vida é tão bom. Vou até fazer um churrasco para comemorar o sofrimento. Faz isso ou não? A crença, a fé na hora da provação é uma coisa fácil? Não. A esperança e a expectativa é alguma coisa boa? Os maridos que estão aqui, estavam do lado de fora, esperando a esposa, né, ganhar a criança. Como é que estava? Eu tive o privilégio de ficar lá na cabeça da minha esposa, né? E eu não podia ir lá, irmãos, porque eu sou meio fracão com esse negócio. Se eu ver o negócio lá, já começa a dar cai no chão. Não é para mim. Mas eu fiquei dando apoio moral para ela ali. Falei, não, vamos lá, né? E ela apertando minha mão. E você fica naquela expectativa, naquela esperança de que aquela criança vai sair a qualquer momento. E não é algo legal. Depois que sai, glória a Deus, maravilha. Vem o roxinho, o joelhinho, né? Você segura o joelhinho lá, a coisa mais linda, porque é o teu joelho, né? Que a criança tem tudo a mesma cara quando nasce. Você pega ali e aquela expectativa acabou. Mas sofrimento, a crença, esperança, essas coisas que são citadas por Paulo, dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, ele diz que essas coisas são aquilo que o amor, através delas, vai sendo aperfeiçoado e crescendo no nosso coração. Para que você entenda isso de maneira bem clara, existe a história de um missionário chamado Jim Elliot. Alguém já ouviu falar? Ninguém ouviu falar do Jim Elliot. Ele sentiu no seu coração, lendo a biografia de muitos servos de Deus, um deles foi David Brainerd, e ele sentiu o desejo no seu coração de fazer missões para as tribos indígenas na Amazônia Equatorial. E quando ele chegou naquele lugar, ele foi, sobrevoou aquele local, viu todas as pessoas, né, aquelas tribos indígenas que estavam ali, e ele foi informado que essas tribos, elas eram tribos extremamente violentas. Mas diante da conversa com aquelas tribos, ele conseguiu, através de presentes, ter um ponto de entrada e começar a ter contato, né, verbal com eles para poder levar o evangelho até dentro daquela tribo. Mas um dia, se eu não estiver enganado, em 1956, ele saiu pela manhã com um grupo de missionários para ir até aquele local para fazer evangelização, e eles foram assassinados pela tribo de índio. Eles foram mortos a golpes de lanças pelos índios que ali estavam. A esposa dele e a família que participava desse momento de missão com ele, decidiu não desanimar e continuar naquele lugar para continuar evangelizando aquelas pessoas.
Depois de um tempo, o assassino do marido dela se converteu e se tornou um pastor dentro da tribo indígena e batizou a filha daquele homem que ele havia matado naquela feita. E há uma frase muito conhecida do Jim Elliot, dizendo: não é um louco aquele que dá aquilo que não pode reter para ganhar aquilo que ele não pode perder. Você sabe, quando eu leio essa frase dele, isso me emociona profundamente, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus não morreu por causa de amigos, ele morreu por causa de inimigos. Que isso, pastor? Leia Romanos capítulo 5 e versículo 8, dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e por pecadores entenda inimigos de Deus. Mas Jesus Cristo, como disse Jim Elliot, ele não é um louco, ele dá aquilo que ele não pode perder, ele dá aquilo que ele não pode reter para ganhar aquilo que ele não pode perder. Sabe por que você está aqui hoje? Porque ele deu a sua própria vida. Ele vai dizer para os seus discípulos: há um mandamento que eu recebi de meu Pai, eu tenho poder para dar a vida e eu tenho poder para reavê-la. Ele deu a vida dele por nós. Mas por que ele deu? Para poder ganhar os nossos corações e salvar as nossas vidas. Isso é prova de amor. E eu quero ser bem direto e objetivo aqui, para que não haja dúvida no teu coração. O sentimento de amor no teu coração por alguém que te persegue só vai acontecer depois que as perseguições começarem a ferir o teu coração, você começar a ir diante de Deus e orar por aquela pessoa. Se você disser: não tenho nada contra fulano, mas você não consegue orar por ela, pode ter certeza que tem tudo contra o fulano. Você só ora pelas pessoas que você se preocupa e ama elas, pode ter certeza disso. Deixa eu contar um caso aqui que aconteceu comigo esses dias. Estava indo trabalhar pela manhã, e aí eu estava orando, 5h30 da manhã, dirigindo, estava no volante. Peguei, ultrapassei um rapaz, estava na minha frente, e fui. Ele estava bem devagarzão, peguei e saí pela esquerda, tinha duas pistas, duas possibilidades, peguei e saí. Quando eu cheguei no trevo e parei o carro, ele veio propositalmente e bateu na traseira do carro. E eu percebi que foi proposital mesmo, porque ele acelerou. Quando eu ultrapassei ele, não sei se foi uma questão de honra para ele, ele pegou e acelerou e deu na traseira do carro, mas deu um solavanco assim, e eu estava orando na hora, mas travou a oração na hora. Eu falei: Senhor da glória, será que eu desço lá conversar com esse rapaz? Mas na hora que você leva um solavanco daquele, a mão está assim, O mal de parque só ataca a gente, você levou um susto, o que está acontecendo? Interrompi a oração, atravessei a estrada da Ribeira e fiquei com o carro parado na lateral ali. Ele pegou e passou de uma vez, seguindo lá. Eu falei: sabe de uma coisa, eu vou seguir e vou ir para o trabalho. Aí o coraçãozão estava, parecia o carnaval. E aí eu falei assim: eu preciso continuar a oração, porque eu não posso parar de orar. Só que naquele momento o Espírito de Deus estava me levando, dizendo assim: você consegue orar por ele agora? E naquele momento você percebe que o teu coração, como ser humano, você diz assim: o que é o amor, sendo que diante de uma situação como essa, diante de uma afronta como essa, eu não estou conseguindo orar nesse momento? Isso acontece com você também, querido? Não acontece diante das pessoas que te afligem, te oprimem, te ridicularizam na frente dos outros e não dá uma vontade de soltar aquilo de dentro do coração? Mas Deus está dizendo: eu quero que você aprenda a amar no período do fogo, da pressão, da dificuldade. É isso que Deus está fazendo conosco. Tem um vizinho jogando pedra na tua casa, tem um vizinho te ridicularizando, tem um colega de trabalho fazendo isso. Eu digo para você: dobre o teu joelho, peça a graça de Deus, e Deus te ensinará a amar através das perseguições. E este amor não será um amor romântico e hipócrita, mas será o verdadeiro amor de Deus no teu coração. Você se lembra que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5 ainda? Ele vai dizer que, tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus e nos gloriamos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer no verso 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que eu estou dizendo para você aqui agora? Você é cristão? É isso que Deus quer de nós. O cristianismo, estou dizendo para você, se você não acredita, eu estou reforçando, não é água com açúcar. Cristianismo é amar aqueles que te perseguem. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, viste o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quando Jesus vinha falando isso aí, se eu tivesse lá, ia dar um gelo no meu estômago.
Porque toda vez que ele dizia, viste o que foi dito aos antigos? Lá vinha Jesus, pegando a lei de Moisés e elevando esta lei a um nível inimaginável para qualquer um. Ele vai dizer, viste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Aí ele diz, eu porém vos digo, todo aquele que olhar com intenção impura para uma mulher no seu coração já cometeu adultério. E ele segue, e esse é o último que ele diz, viste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E ele diz, eu porém vos digo. E aí o estômago já dá aquela gelada de novo. O que ele vai dizer? Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos perseguem, orai pelo que vos maldizem, porque assim vocês se tornarão filhos de vosso Pai que está no céu. Você está entendendo que o evangelho não é água com açúcar? É ter de sair por essa porta e ter o desafio de amar pessoas que não são amáveis, de amar pessoas que são odiáveis. Mas Deus nos dá poder de amar estas pessoas, porque o Espírito Santo de Deus foi colocado, derramado dentro dos nossos corações, e agora nós podemos amar. Você entendeu essa palavra, irmãos? Amém? Olha, se não entendeu, Ele quer que nós amemos. Deixa eu trazer um último ponto aqui para os irmãos, e quem sabe no domingo que vem eu continuo essa mensagem aqui para a gente entender. É importante a gente não ter pressa, mas entender perfeitamente as questões. A última coisa que eu coloco para os irmãos, diante do horário que temos, ele vai dizer que ele usa a palavra perseguição e ele usa a palavra tribulação. Uma coisa muito importante, se a perseguição ajuda a aumentar o nosso amor, a tribulação ajuda a aumentar a nossa fé. Isso é fato. Você sabe por quê? Porque todos nós que estamos sentados aqui hoje, nós amamos o conforto. Sim ou não? Quem tem sofá em casa aí, levanta a mão. Tem gente que não tem. Irmãos, vamos fazer uma campanha, irmãos, levar um sofá para os irmãos. Todo mundo gosta do conforto, né? Você tem travesseiro em casa? Tem gente que tem travesseiro ortopédico, travesseiro não sei o quê, Max Flex, Flex, né? Aquele monte de coisa arada que é especial, cama, né? Um dia, eu recém-casado com a minha esposa, nós fomos lá para a cidade de Sarandi, né? Próximo de Maringá, alguém deve conhecer lá. E daí nós recém-casados, o pastor descobriu, a gente ia às vezes para o norte do Paraná para ministrar a palavra com um grupo de irmãos. E aí falaram para eles que eu e minha esposa era recém-casado. Eu falei, não, se é recém-casado vai dormir lá na minha cama. Eu falei, glória a Deus, esse povo vai dormir tudo no chão aí, ó. Não falei para eles, para não humilhar as pessoas, né, irmãos? Eu falei, eu e ela vamos dormir lá no colchão dele. Quando foi deitar naquele colchão, irmãos, que ele não veja esse vídeo, mas, querido pastor, aquilo me matou muito. Porque a cama dele parecia uma ripa. Sabe quando você pega uma tábua de cambará e põe um lençol em cima e manda a pessoa dormir? Era mais ou menos isso. Acordou todo torto. E aí, para contar o testemunho para os irmãos que estavam esperando, e aí, gostaram lá do quarto do pastor? Rapaz do céu, aquela cama era terrível. E todo mundo rindo, depois viu, aí ficou se gabando que ia dormir lá, né? Mas o interessante é que nós amamos o conforto e a comodidade, nós amamos isso. Você já percebeu que quando alguém toca a campainha da tua casa 10 horas da noite, o que você diz? Glória a Deus, chegou alguém, estava esperando mesmo. É isso ou não? Meio-dia, está sentando na mesa para poder comer aquele almoção, comprou o pedacinho de carne ali específico para você, para a esposa e para a criançada, diz, é só nós que dá aqui. Bem, a campainha. O que você diz? Glória a Deus, eu estava esperando um anjo do Senhor chegar aqui para comer agora. É isso mesmo ou não? Isso muda a nossa comodidade. Você está lá na tua casa, tranquilo, e daqui a pouco alguém liga. Ô irmão, tem como correr aqui, que fulano está passando mal, você tem que levar no hospital. Você já estava de pijama. Senhor, mas agora, será que eu não acho ninguém para poder ir lá? Ô Senhor, me dá a iluminação aqui do Espírito para me lembrar de um irmão, para mim poder passar esse betes para ele. A gente gosta do conforto e da comodidade nas nossas vidas. Mas Deus não gosta, muitas vezes, desse conforto e comodidade. Porque o conforto e a comodidade nos fazem se esquecer muitas vezes de Deus. Quando a nossa vida fica muito tranquilinha demais e nós acostumamos com aquela vida, Deus precisa dar uma chacoalhada em nós. E é por isso que às vezes um casal vai fazer um exame no hospital e depois quando sai aquele exame é descoberto, o médico diz assim, olha, você tem um câncer. Parece que o mundo desaba e aquela pessoa começa a dizer, Senhor, mas eu que te sirvo, vou na igreja, como é que o Senhor permite que uma situação dessa aconteça dentro da minha casa? Senhor,
Não estou entendendo, Senhor, eu tenho sonhos, tenho projeto, estou fazendo faculdade. Senhor, tem muita coisa pela frente que eu quero conquistar. Você sabe o que é dolorido? Ele não fala nada para a gente. Ele só envia aquela bomba no nosso colo e faz a gente assumir aquilo. Você acabou de entrar no emprego, está quase dando 3 meses, você está vibrando, dizendo assim: Senhor, agora vou ficar nesse emprego, no momento de dificuldade, vou permanecer aqui nesse trabalho. Daqui a pouco o patrão chama na salinha dizendo: fulano, olha, eu gostei muito do teu trabalho, mas infelizmente a empresa está cortando custos e você infelizmente não vai poder mais trabalhar com a gente. Como é que você vai embora? Existem notícias, existem informações, existem circunstâncias que quebram o nosso coração. Tribulações que nos tiram da comodidade, do conforto da nossa vida. Isso é a vida real. Não é a vida do coraçãozinho, não é a vida das flores, das rosas, é a vida dos cravos que aparecem também. Tem muita coisa boa na vida, não tem, irmãos? O almoço de hoje não foi bom? Tem gente que está bufando até agora, por causa do almoço. Comeu só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Teve que fazer uma caverna lá para poder comer por baixo e ruir aquela caverna, né? De tanta comida que tinha lá. A esposa, os filhos, a igreja, a vivência com os irmãos. Mas tem horas que tudo isso se transforma em incômodo demais e Deus precisa chacoalhar a nossa vida. Dizer, você está ficando acomodado. A tua fé está ruindo. Porque você já está confiando no dinheiro que você tem na poupança, você já não confia mais em mim. Você está confiando no teu salário que você ganha no teu trabalho, na junção do teu dinheiro com o dinheiro da tua esposa, dos teus filhos, aqueles filhos que ajudam em casa, que tem uns filhos que não pagam nem uma luz, misericórdia. Vai pagar uma luz, rapaz. E aí parece que quando chega essa informação, aquilo vem ruindo as nossas vidas. Mas eu queria dizer uma coisa para você. O teu pai está trabalhando na tua vida. Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Porque Ele não quer ver você com uma fé medíocre e que não consegue superar as dificuldades. Eu sei, eu já passei por isso, já contei para os irmãos aqui que quando meu filho começou a manifestar a convulsão febril, a primeira vez que aconteceu, meu cunhado estava lá, minha irmã estava lá, viram aquela situação, irmãos, aquilo quebrou meu coração. E teve um dia quando ele estava internado, que a esposa estava com ele no hospital, eu dobrei meu joelho do lado da cama e disse assim: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso com ele? Faz comigo, Senhor. Faz comigo, bota em mim, mas não faz isso com a criança. Ele respondeu alguma coisa? Ele não responde nada, porque ele não está querendo trabalhar na criança, ele está querendo trabalhar no meu coração. Ruimzinho esse evangelho, né, irmãos? Ô, pastor, cadê a palavra de bênção? Cadê a palavra de prosperidade para a nossa vida? Você quer ter uma vida próspera? Você vai ter essa vida próspera na presença de Deus, sendo trabalhado por Deus, sendo forjado por Deus, para se tornar um morador de um novo céu e de uma nova terra. A tua casa não é aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui, e aqui é a escola de Deus. É onde Deus forja filhos, é onde Ele faz aquilo que Ele diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele diz, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Deus está te transformando para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. E para isso, Ele vai trabalhar todos os dias no teu coração e na tua vida. Mas vai chegar um dia que quando você vê a obra completa de Deus na tua vida, você vai se levantar e adorar a Deus e dizer, bendito seja o nome do Senhor. Aqui não é a tua casa. Não se acomode. Pega essa palavra para você. Eu estou pegando para mim, no meu coração. Estou pregando para você, mas eu estou pegando no meu coração. Que Deus não me deixe e não te deixe acomodado. E eu vou finalizar dizendo uma palavra de Paulo aos Coríntios capítulo 10. Ele diz, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O Juscelino disse aqui na hora da oferta. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Vai planejar alguma coisa na vida, planeja para a glória de Deus. Porque se for para a glória de Deus e a tribulação chegar no meio do caminho do planejamento, Deus está com você. A tua fé não vai ruir, mas vai ser fundamentada na pessoa do nosso Deus. Quando chegar a perseguição, o teu amor, coraçãozinho não vai ruir, mas o amor de Deus que está no teu coração vai se manifestar e o nome de Deus será glorificado. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé, vamos fazer uma oração e agradecer o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, louva o Senhor pela tua palavra. Aleluia. Ela é lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Senhor, eu tenho certeza que assim como 2 Tessalonicenses, essa segunda carta,
foi abençoadora para aquele grupo de irmãos que estava sofrendo perseguição, e Paulo dizendo: queridos, não fiquem desesperados, é normal, perseguição e tribulação acontece mesmo. Tua palavra diz em Atos capítulo 16 e versos 22, que importa que por muitas tribulações nós entremos no reino dos céus. A palavra do Senhor também vai dizer através de Paulo a Timóteo, dizendo que todos aqueles que querem, vão viver piedosamente o Evangelho, padecerão perseguições. É próprio do Evangelho, mas não é para nos destruir, mas para tornar a nossa fé mais forte e o nosso amor mais vívido. Senhor, que todo tipo de fé hipócrita que existe no nosso coração, de dizermos que temos fé no Senhor, mas não manifestamos esta fé com uma atitude de amor, Senhor, quebra o nosso coração e nos mostra que a fé verdadeira se manifesta em obra de amor verdadeira. Seja conosco, Senhor, não podemos sem o Senhor. É como o Senhor disse aos teus discípulos em João 15: sem mim nada podeis fazer. Dependemos da sua graça e das tuas mãos sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos?